O ano de 2015 começou movimentado para todos os taxistas e, como é obrigação do nosso programa, nós viemos direto à fonte conversar mais uma vez com o Daniel Teles, que é diretor do DTP, Departamento de Transportes Públicos do município de São Paulo, porque tem reajuste, tem os 50% a mais nas viagens realizadas até o aeroporto de Guarulhos e também a pré-tarifação. Nada como, Daniel, começar o ano explicando essas mudanças para o taxista, até para a gente conseguir vislumbrar o futuro, né? Como vai ser esse ano que todo mundo espera que seja esse resultado. Primeiro, obrigada por nos receber. E já vamos começar falando sobre o reajuste de 9,8%. Os taxistas estão dizendo que na prática é de 7,5%. Por que esse foi o percentual que vocês conseguiram oferecer? Então, o DTP, ele trabalha com o estudo dos itens que incidem diretamente sobre a atividade econômica do transporte individual de passageiros. Então, nem sempre ele é igual aos índices econômicos. No cálculo do DTP, foi esse o percentual que houve na movimentação em relação aos custos das planilhas que compõem a tarifa de táxi na cidade de São Paulo. A gente ouviu de muitos taxistas que mandaram mensagem, entraram em contato conosco, a respeito da expectativa de tentar alcançar um pouquinho o déficit da inflação. Eles tinham uma expectativa de um aumento até na casa dos 30%, e isso não foi possível. Só que daí os ônibus receberam um reajuste de 16%, teve a Zona Azul com 60% de reajuste. Por que para os táxis não deu para chegar nisso, Daniel? Então, como eu disse, o DTP, ao longo de toda a história do Departamento de Transporte Público, a lei do táxi, por exemplo, é de 69. Ao longo desses anos foi desenvolvido uma metodologia de aprimoramento das tarifas e é essa metodologia que é utilizada e ela nem sempre é igual à da inflação. Neste caso, não é igual à da inflação, mas ela reflete o que acontece na atividade econômica. Entendi. A respeito das viagens para Guarulhos, até esse ano, se o taxista levasse um passageiro até Guarulhos, ele não cobraria os 50% a mais de todas as viagens intermunicipais. E a partir de agora, a partir da semana passada, na verdade, ele pode cobrar. Isso é bom para o taxista? Não é bom? Qual é a visão do DTP e por que essa medida foi tomada? O que acontecia? Quando um cidadão ia até Guarulhos, em qualquer local próximo ao aeroporto, ele pagava os 50%. Mas quando ele ia para o aeroporto, aí ele não pagava. Então isso causava muita... No usuário, o usuário ficava sem entender como que quando ele vai para o aeroporto ele não paga 50% e se ele vai em qualquer lugar vizinho do aeroporto ele pagava 50%. Então entendemos que era melhor unificar essa metodologia de remuneração e manter igual tanto para quem vai para o aeroporto como para quem vai para qualquer bairro daquele município específico ou da região metropolitana, que já era uma regra que havia em toda a região metropolitana, exceto o aeroporto de Guarulhos. Então não se justificava esse exceto só para o aeroporto, porque a demais região metropolitana sempre foi aplicado 50%. E houve uma reivindicação do sindicato dos taxistas de que teria que haver a remuneração, um padrão de remuneração igual na região metropolitana. Então nós atendemos esse pedido. Alguns taxistas ficaram confusos porque era um decreto que determinava a isenção dessa taxa quando a viagem fosse realizada até o Aeroporto Internacional de Guarulhos. E não houve a revogação desse decreto, só que essa prática foi determinada. Qual que é a forma legal que vai estabelecer isso, Daniel? O que aconteceu? Houve um decreto delegando ao secretário de Transportes para alterar as tarifas no município de São Paulo, tanto do ônibus como do táxi. Então, a competência agora é do secretário e o secretário baixou o documento legal, que é a portaria. Então, ela é baseada nesse decreto do prefeito que delegou. Então, eles se equivalem. E é por isso que está vigente através da portaria 105 que o secretário publicou. Daniel, ainda sobre os 50%, alguns taxistas se queixam que o aumento não é tão alto quanto gostariam, mas também não querem praticar os 50% nas viagens realizadas até o aeroporto de Guarulhos, porque eles acham que é uma ameaça já direta relacionada aos aplicativos de carona, como o Uber já informou os passageiros de que as viagens realizadas por meio desse aplicativo de carona remunerada será mais barata do que a do táxi. O DTP considera uma ameaça ou não? Olha, o DTP ele fixa a tarifa do serviço de táxi na cidade de São Paulo. Essa é a competência do DTP. Eu não posso falar de outros
atores de atividades econômicas que possam praticar alto preço. Isso eu não posso falar porque, a princípio, não houve nenhuma fixação para outros segmentos. O que o DTP regulamenta é a tarifa de táxi. Essa o DTP regulamentou e está vigente no município de São Paulo. Outros atores políticos ou econômicos, o DTP fiscaliza. Se tiver qualquer atividade econômica sendo desenvolvida de forma irregular, o DTP vai aplicar as medidas legais cabíveis. Ou seja, o taxista pode continuar se sentindo protegido, que essa prática vai continuar sendo coibida. O DTP, ele fiscaliza as atividades econômicas no município de São Paulo. Se houver uma atividade econômica, e aí eu não posso me dirigir diretamente a qualquer tipo de empresa, mas qualquer empresa ou qualquer aplicativo, se ele não estiver praticando uma atividade que seja considerada legal do ponto de vista do município, o município vai aplicar as punições cabíveis. O serviço de táxi ele é regulamentado no município de São Paulo e nós fiscalizamos esse trabalho. No município de São Paulo, o ano passado, foram fiscalizados quase 200 mil veículos. Então, você tem uma possibilidade de... É uma fiscalização muito intensa, né? Porque você tem 34 mil táxis e fiscalizou cerca de 200 mil veículos, quer dizer, é mais que... 3 vezes 3, 9, né? Você vê, dá 4, 5 vezes a quantidade de táxis. O número de veículos que foram abordados e objeto de fiscalização. Então, o DTP mantém uma fiscalização intensa em toda a cidade de São Paulo. Se alguém estiver praticando atividade econômica irregular, vai ser pego. Ainda temos outros assuntos para tratar com o Daniel Teles, diretor do DTP. A gente volta no próximo bloco. Por enquanto, Daré, é contigo.